Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Tiago, mas podem também me chamar de Teófilo. Afinal, eu sou amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a conversa de Jabes com o Altíssimo. E o texto bíblico é 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, que diz: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Talvez você, assim como eu, possa pensar, mas quem é Jabes? Não é um nome muito conhecido, até entre cristãos, porque basicamente eu li 80% do que se fala de Jabes na Bíblia. Só tem esse versículo e mais um falando sobre Jabes. A Bíblia não fala muito sobre ele. Bom, mas do pouco que ela fala sobre Jabes, quem foi Jabes? Bom, Jabes é resultado do nome da dificuldade do seu nascimento. Quando Jabes nasceu, a mãe dele teve muita dificuldade ali pelo nascimento e por conta das dores que ela sentiu, ela deu o nome de Jabes. O comentário de Jabes, sobre a vida de Jabes ali, é feita entre os descendentes de Judá. Mas o seu nome não está listado propriamente na genealogia. E ele também é citado como o mais ilustre do que seus irmãos, ou em outra versão bíblica, o mais respeitado de sua família. E ele orou. E nós estamos falando aqui porque ele orou. Bom, qual que é o contexto da oração dele? Não é contado. Só é contado que ele orou. Basicamente, fala um pouco sobre o nome dele, fala que ele foi o mais ilustre entre seus irmãos e conta a oração dele e que Deus respondeu a oração dele. Bom, mas e o tipo de oração? O tipo de oração é de petição, Ali, Jabes está pedindo algumas coisas para Deus. E o conteúdo da oração dele? Bom, Jabes pede para que Deus o abençoe, alargue suas fronteiras e que coloque a sua mão sobre ele e pede para preservar do mal e da aflição. Bom, o que a gente pode aplicar da oração de Jabes em nossa vida de oração? Nós podemos aprender muito com os motivos pelos quais Jabes orou. E nós podemos também orar. E quais são esses motivos? Bom, primeiro motivo, Jabes pediu pela bênção de Deus, pelo favor de Deus, pela graça de Deus. E nós também podemos pedir a Deus sua bênção. Nós podemos e devemos olhar para os céus e clamar a Deus para que nos abençoe. Nós estamos falando aqui sobre um homem que pediu para que Deus o abençoasse e ele assim fez. Porque no final ali, a palavra de Deus fala que Deus concedeu o que ele tinha pedido e antes de citar a oração, fala que Jabes foi o mais ilustre entre seus irmãos. Ou seja, ali já está dando um spoiler, digamos assim, de que Deus tinha abençoado a Jabes, Então, nós devemos pedir pela bênção de Deus. Peça para que Deus te abençoe profissionalmente, peça para que Deus te abençoe ministerialmente, peça para que Deus abençoe o seu casamento, abençoe seus filhos, abençoe seus pais. Peça para que Deus abençoe a sua cidade, a sua igreja, os seus vizinhos. Deus quer abençoar, mais na verdade do que a gente
tem vontade de pedir. Então peça pela bênção de Deus. Outra coisa que aprendemos ali, um motivo muito bom para a gente orar, é por mais influência. Jabes pediu para que Deus alargasse suas fronteiras. Até onde vai a sua influência? Até onde você fala sobre Cristo e serve de exemplo para as pessoas? Jabes pediu para alargar suas fronteiras. A gente não sabe muito bem o que realmente ele estava pedindo aqui, porque ele estava num outro contexto bem diferente dos nossos, mas ele pediu para que Deus alargasse suas fronteiras. Eu acho que de toda a oração de Jabes, essa foi a parte da oração dele mais específica, né? Porque as outras partes, digamos que a gente até está acostumado mais a orar, mas por mais influência, por fronteiras alargadas, é algo diferente. Nós devemos pedir por isso. Eu oro para que Deus alargue minhas fronteiras nesse ministério, para que possa alcançar mais vidas. Não só por números, ou por um retorno que eu possa ter, mas para que Deus possa ser anunciado para mais lugares. Jesus disse que os discípulos seriam testemunhas, não só em Jerusalém, mas até os confins da terra eles seriam testemunhas. E assim nós também não devemos nos limitar a um pequeno círculo de pessoas para, quem sabe, algum dia falar sobre Jesus para elas. Não, Deus nos comissiona a falar para o máximo de pessoas possível. Peço para que Deus alargue suas fronteiras entre os seus amigos. Talvez você até tenha mais amigos, porque você vai estar falando sobre Jesus para eles. Peça para que Deus alargue suas fronteiras no seu escritório, no seu trabalho, para que clientes, pessoas, funcionários ou colegas de trabalho possam se aproximar de você, não por você em si, mas pelo Deus a quem você serve. Interessados no Senhor que está alargando suas fronteiras, que está fazendo você ser abençoado, fazendo você prosperar. Mas que não se interessem por causa da bênção, mas porque vem em você que você é abençoado. Que Deus alargue suas fronteiras. Outro motivo de oração muito bom que podemos aprender aqui na oração de Jabes. Pedir pelo toque, pela unção de Deus. Jabes pediu que Deus colocasse a mão sobre ele. Quantas vezes a gente pede para que a unção de Deus esteja sobre nós? Quantas vezes você, quando vai falar com alguém, pede para que Deus esteja colocando a sua mão sobre você, para que você possa falar com sabedoria? Jabes pediu para que Deus colocasse sua poderosa mão sobre a vida dele. E nós devemos assim pedir, para que Deus esteja com a sua unção, com a sua presença, com o seu toque, com o seu espírito sobre nossa vida, em nossa vida, para que a gente possa ser instrumento nas mãos do Senhor. Então peça para que Deus coloque a sua mão quando você estiver saindo de casa, ou quando você estiver chegando em casa. Na verdade, pelas duas coisas. Peça para que Deus coloque a sua mão sobre você quando você for no mercado, quando você for sair com os amigos, quando você for para a igreja. Peça pela mão de Deus sobre você, abrindo seu coração quando a palavra é pregada, ou usando você para que a palavra seja pregada para outros. Peça por isso. E mais um pedido de Jabes aqui, que podemos aprender a fazer, é pela proteção de Deus.
Jabes pediu para que Deus preservasse ele do mal, para que ele não precisasse passar pela aflição. Às vezes você não precisa orar para que Deus o livre na tentação, se você orar para que Deus o livre de entrar em tentação. Jesus nos ensinou na oração que nós chamamos de Pai Nosso, né, a oração dominical, que a gente pode pedir para que Deus nos deixe ou nos livre de entrar em tentação. Não só de cair, como muitas vezes a gente fala, e algumas traduções falam assim, né? Cair em tentação, mas você pode ser poupado de entrar em tentação. Então peça por isso. Peça pela proteção de Deus. Peça para que Deus guarde você no dia mau. Peça para que Deus guarde você de uma crise financeira ou de você se tornar soberbo. Afinal, a gente está falando aqui sobre a bênção de Deus, sobre Deus dar mais influência para nós, colocar a sua unção sobre nós. A gente precisa clamar para que Deus nos torne mais humildes e não mais soberbos. Então peça para que Deus te proteja. Peça para que Deus te proteja de uma infidelidade. Peça que Deus te proteja de uma calamidade. Peça para que Deus te proteja da dor, da aflição. Você não precisa passar por muita coisa quando você ora. A palavra de Deus fala que o ímpio tem que aguentar muita coisa, mas que Deus guarda aqueles que confiam no Senhor. Se você orar mais, você vai sofrer menos, porque você vai ser preservado do mal. E eu não estou falando que se você orar, você nunca vai ter uma crise financeira, que você nunca vai passar por lutas no casamento, que você nunca vai ter um desemprego ou uma aflição ou uma doença. Mas você pode ser poupado de muitas coisas durante essa dificuldade. Você pode ser poupado enquanto você está doente, por exemplo, de você negar a Deus, de você rejeitar ou perder tempo culpando Deus. Peça para que Deus te proteja. Bom, e o coração dessa oração? O que a gente aprende com essa oração que é algo especial? Eu diria que essa oração mostra o quão importante é a nossa vida de oração com Deus, a nossa vida de relacionamento com Deus, de conversa com Deus. Para mim, Jabes nos mostra que a oração pode ser um marco em nossa vida e a nossa marca na vida de outras pessoas. Afinal, Jabes é citado nas Escrituras Sagradas porque ele orou. Se ele não tivesse feito essa oração, muito provavelmente o nome dele não estaria na palavra de Deus e ele não teria sido abençoado como foi. Mas ele orou. Que a oração possa ser extremamente importante para nós. Que isso possa ser a nossa marca. Pessoas de oração. Homens e mulheres de oração. Que as pessoas, ao olharem para você, seja na igreja, seja no trabalho, às vezes até na rua, elas possam ver nitidamente que você é uma pessoa de oração, que você é uma pessoa que teme a Deus, que é abençoado por Deus, que tem a mão de Deus sobre você. Que assim seja. Bom, e antes de orarmos, eu gostaria de citar um livro
que é muito bom e muito provavelmente eu vou fazer um vídeo falando um pouco melhor sobre ele, mas é um livrinho bem curto e vale a pena citar aqui, que é A Oração de Jabes, Alcançando a Bênção de Deus, de Bruce Wilkinson. Eu não conhecia esse livro, e minha esposa, quando eu falei sobre fazer essa série de vídeos sobre orações, ela disse que tem esse livro e me recomendou, e na verdade eu acho que é o livro da minha sogra, e é muito bom, eu recomendo bastante esse livro. Se eu lembrar, eu vou deixar escrito aqui na descrição o nome desse livro, né, com o autor, para que você possa procurar. Bom, e obrigado, né, minha princesa linda, minha esposa, que me fez essa recomendação, né, e eu li esse livro, é muito bom. Bom, vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo pela sua bênção. Peço, Pai, que o Senhor esteja comigo. Não tem bênção maior do que a tua presença em minha vida. E eu sei que o Senhor estava com Jabes e o abençoou, porque ele fez uma oração e o Senhor respondeu. Eu oro, Pai, para que o Senhor me abençoe. Oro para que o Senhor tenha bons olhos para comigo, olhando para mim, não através do meu pecado, mas através do sacrifício de Jesus, sacrifício no qual eu depositei toda a minha confiança. E eu oro para que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Oro para que a minha vida, Pai, possa alcançar muitas outras. E que eu possa, Pai, ser usado pelo Senhor, talvez até para pessoas ou para lugares que eu nunca imaginei. Mas que o Teu Evangelho está sendo pregado através da minha vida nesses lugares e eu nem imagino. Eu oro, Pai, para que o Senhor me use poderosamente. Não para a minha glória, mas para a Tua sempre. Oro, meu Deus, para que a Tua mão esteja sobre mim. Oro para que quando eu estou fazendo esses vídeos, ou quando eu estou compartilhando o Teu Evangelho com algum amigo, com alguma pessoa, quando eu estou fazendo qualquer coisa, Pai, que a Tua mão esteja sobre mim. Que eu seja, Pai, instrumento do Senhor. Que eu seja o pequeno Cristo que está fazendo a Tua obra nessa terra. Assim como é a descrição da palavra cristã, o pequeno Cristo. Que assim eu seja. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor me preserve. Para que o Senhor me livre do mal. Peço a Ti, Pai, que me poupe de passar por dores, por dificuldades, por aflições, as quais eu não preciso passar, as quais não me farão bem, as quais não me abençoarão, não me levarão mais perto de Ti. Me livra, Pai, do mal. Me preserva do mal. Essa é a minha oração, Deus. E eu oro para que possamos aprender mais e mais com essa oração como a de Jabes, que apresenta tantas coisas que a gente precisa pedir ao Senhor. Eu oro, Pai, para que a gente seja marcado como homens e mulheres de oração. Possamos ser, Pai, um povo que ora e que é transformado e transforma. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Converse constantemente com o Pai. Que Deus lhe abençoe.